E agora chegou a hora da análise dos nossos comentaristas sobre tudo que foi dito na transmissão de hoje. Aqui estão José Maria Trindade, em Brasília, e em Curitiba, a Cristina Grêmio. Começo com você, Zé. O que destaca da live de hoje? Olha, Vitor, o Augusto Nunes sempre fala que o presidente Jair Bolsonaro tem que fazer isso aí, destacar os pontos positivos do governo, e hoje foi uma aula, né? Ponto a ponto. Começando pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele mostrou aqui o que é uma grande conquista para o Brasil, né? Nós vamos aqui, através da Pfizer, produzir vacinas, num grande acordo com um laboratório brasileiro, e isso foi anunciado oficialmente hoje à tarde no Ministério, e o presidente aproveita para dizer que isso também é uma conquista do governo. Trata-se de um acordo entre empresas, mas é evidente que uma confiança no Brasil e no governo, né? Então, um acordo da Eurofarma com a Pfizer para produzir vacinas aqui, estruturando para exportar, inclusive, para toda a América Latina. E ele anunciando também que houve redução dos casos de coronavírus, do caso da Covid-19, e de casos e de morte, o que tem que se comemorar. Aí depois entra o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fazendo ali, detalhadamente, né, obras que estavam paradas sem nenhum preconceito. Os governos anteriores não gostavam de concluir obras de outros governos, né, mas sem nenhum preconceito, concluindo. Eu sempre digo aqui, a conclusão por outro governo é mais problemática. Isso porque nos governos anteriores se prestava muita atenção no início, no projeto inicial das obras. É porque é aí que mora os 10%, aquela alavancagem inicial. A conclusão não tem esses 10%, mas tem o privilégio de entregar ao povo, às vezes, obras que faltavam muito pouco para a conclusão, né? É difícil de entender isso. Uma obra parada é prejuízo para todos, para o governo manter a manutenção dessas obras e a não conclusão. E o presidente valorizou aqui o Ciro Nogueira, você viu? Colocou o representante do Nordeste e o colocou como coordenador e coordenador dos outros ministros, o ministro-chefe da Casa Civil. E falou também sobre essa história da inflação, que é resultado de um certo desabastecimento. É evidente que com a paralisação total da economia, houve falta de produtos, e quando se falta produtos, o preço sobe. Está assim com automóveis, motos, bicicletas, enfim, por aí vai o aumento dos preços exatamente por falta de produtos. Agora, há de se prestar atenção numa reflexão muito pesada que fez o presidente Jair Bolsonaro. As agências reguladoras são, teoricamente, representantes do povo. Elas regulam os modelos privatizados e defendem preços e qualidade de serviço. E aí ele dizendo que a política sempre dominou essas agências. E é de se estranhar. Um salário de R$10 mil líquidos, né? 13 mil brutos. Para muitos, esse é um bom salário. Mas para alguns empresários, para alguns que ocupam as agências, não é um bom salário. Às vezes eles têm ganhos acima de 40, 50 mil reais e vão para as agências aceitando salários ali na faixa de 9 mil reais. Será por quê, né? É de se pensar muito nessa reflexão do presidente Jair Bolsonaro. Muito interessante. E no mais, ele torce e quer eleições. Cristina Grêmio, você, Cris? Complementar alguns pontos que o Zé trouxe aqui. O ministro Queiroga deu aquele anúncio de que o Brasil vai produzir vacina da Pfizer, que é uma nova parceria, um novo acordo firmado. Então, já é o segundo, né? Aliás, o terceiro, porque tem a Coronavac pelo Butantan, a AstraZeneca pela Fiocruz e a Pfizer agora, que vai chegar no Brasil através desse acordo de hoje. E o presidente enfatizou que essa negociação já vinha desde a gestão Pazuello. Então, o presidente ali relembrando para tentar desfazer aquelas narrativas plantadas ali pela CPI, que estão o tempo todo tentando fazer o brasileiro acreditar que o Brasil não tem vacina, quando o Brasil é um dos que mais vacinam no mundo, já passou até os Estados Unidos, que o Brasil demorou para ter vacina quando apenas os países produtores começaram
muito antes, né? Um mês e pouco antes, mas enfim, todo mundo queria, então a gente acha que um mês é muito antes. A maior parte do mundo começou mesmo em janeiro, que foi quando o Brasil também começou a vacinar. E quais países do mundo fizeram acordos com as grandes farmacêuticas para fabricar em seu território e ficar autossuficientes de vacina? Eu não tenho conhecimento de outro que não seja o Brasil, tanto que o Brasil está voando aí na questão da vacinação, né? Já está produzindo Coronavac, AstraZeneca e tudo mais. Então, achei importante essa colocação do presidente de lembrar que foi na gestão Pazuello que começou essa negociação. Aí o Tarcísio, como disse o Zé, vem ali com aquela avalanche, né? O pessoal brinca, se distrair, aí a tela já está cheia de asfalto também, o programa sai do ar. O ministro Tarcísio colocou uns pontos interessantes em relação à Ferrovia Norte-Sul ali, que a obra foi iniciada em 1987 no governo Sarney. Eu fiz uma conta rápida aqui, porque ele disse que essa obra tem 4.500 quilômetros lá de Itaqui até o Porto de Santos e que faltavam 1.500, 1.530. Ou seja, durante 34 anos de vários governos, os vários presidentes que passaram com seus ministros ali de infraestrutura conseguiram fazer 2/3 dessa ferrovia. E no governo Bolsonaro, o ministro Tarcísio conseguiu estar quase concluindo o 1/3 que faltava. Então, é só a gente olhar os números para ver o que está acontecendo com o Brasil, em vez de ficar ouvindo aquelas narrativas construídas lá na CPI, né? O presidente fala da questão das agências reguladoras ali, quando eu pergunto sobre interesses de investidores estrangeiros para o ministro Tarcísio, porque há muitos leilões por serem realizados ainda, vários já sendo realizados, e a gente sabe que vem investimento estrangeiro grosso no Brasil, isso é importante para deslanchar também nossa economia, para que as obras aconteçam de forma acelerada, mas é bem importante essa questão das agências reguladoras que o presidente trouxe ali, até se atravessando um pouco na pergunta que eu tinha feito para o ministro. E aí, falando do presidente especificamente, ele, além de enfatizar aquela questão que a negociação da produção da Pfizer aqui no Brasil começou na gestão Pazuello, ele vem pontuando várias outras questões ali, sempre dando uma alfinetada nos críticos, né? Por exemplo, quando ele fala da demarcação de terras indígenas, ele fala sobre toda a questão do agronegócio, as dificuldades, o trabalho da ministra Tereza Cristina. E aí ele cita, aprovam essas coisas e depois vem cobrar do governo federal quando o Brasil não deslancha na economia. Ele cita aquela ação no Rio Grande do Norte que uma empresa de ônibus está pedindo na justiça ressarcimento ao governo estadual do Rio Grande do Norte e também ao governo federal pelos prejuízos por ter ficado tanto tempo parada. E aí ele diz, eu não fechei nenhum comércio, eu não decretei nenhum lockdown. E a gente precisa lembrar que ele não fez isso porque não foi autorizado pelo STF a tomar medidas em relação à pandemia. O próprio STF tentou espalhar a fake news de que isso era uma fake news, que o governo federal não podia decretar medidas, mas foi o STF que decretou isso. Então, realmente, eu estou com o presidente, a empresa de ônibus que vai cobrar agora de governadores e prefeitos, do governador, né, da governadora do Rio Grande do Norte e dos prefeitos envolvidos. E aí, o que me chamou a atenção foi o astral do presidente mesmo. Ele estava alegre, deu gargalhada ali, o ministro também estava relaxado ali e falando muito tranquilamente. Parece que a gente não está vivendo esse turbilhão que a gente está vivendo. Parece que ontem o presidente do Senado não deu aquela declaração estapafúrdia de que não havia justa causa no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o presidente está muito seguro do que ele está fazendo, está bem assessorado por sua equipe jurídica para estar nesse astral tão grande. Aí ele falou só no fim da live ali a questão das manifestações, né? Confirmou que vai estar presente em Brasília, que vai estar presente na Avenida Paulista, deu a informação que ele está, inclusive, estimulando os ministros a também estarem presentes, porque é uma luta pela liberdade e pela democracia, pelo respeito à Constituição, que é o que a imensa maioria dos brasileiros que vão para a rua vão levar nos cartazes e nos seus gritos de guerra. E aí, só para terminar aqui, eu estava dando uma olhada no chat enquanto o presidente falava e o pessoal elogiando muito o ministro Tarcísio. Ele não falou da questão política, mas muita gente torcendo para que ele saia candidato ao governo de São Paulo. Aí teve um comentário aqui da Suelen Prince. Esse Tarcísio é uma potência. Eu acho que é realmente a sensação que fica para todo mundo que está ouvindo ele falar cada vez que ele relata todas as obras que está entregando. E aí vários comentários de apoio ao presidente, não só falando das manifestações, mas quando ele menciona essa reforma eleitoral que está querendo proibir juízes, militares e policiais e bombeiros de se candidatarem, o Luiz Carlos Rocha fala o seguinte, sugiro ao Congresso criar quarentena para ex-presidiário. E aí, só para finalizar
com um alto astral também da nossa audiência, vários mesmo dizendo que apagaram a luz quando o presidente pediu para que a gente economize luz por conta da crise hídrica. Eu só destaco aqui a Ana Rossini, Douglas Carvalho e Claudete Ramos, todos apagaram pontos de luz e ficaram assistindo pingos nos is no escuro para economizar luz. É isso.